Vitória colocou os reservas em campo de olho no Bavi de domingo e o rubro-negro pagou caro por isso. A Juazeirense fez valer o fator casa. É verdade que o Vitória parou na trave. E as falhas do goleiro Maicon Clayton foram determinantes. No primeiro tempo, a Juazeirense foi um pouco melhor. Romarinho arriscou de longe e contou com o erro do camisa 12 rubro-negro. O goleiro voltou a falhar no segundo gol da Juazeirense. Suelito agradeceu. Depois daí, o time de Léo Condé até melhorou. Criou chances, mas faltou pontaria. No segundo tempo, o Vitória seguiu criando. Mas nada de gol. A Juazeirense somou os primeiros 3 pontos na Copa do Nordeste e entrou no G4 no Grupo B. Já o Vitória estacionou nos 4 pontos e saiu da zona de classificação do Grupo A. O rubro-negro agora é o 5º colocado. Pois é, meus amigos, 2-0 para a Juazeirense no Adalto Moraes. E antes da gente falar exatamente de campo e bola, eu quero saber de vocês. Acertou o Léo Condé em poupar tantos jogadores para essa partida? Vocês fariam a mesma estratégia pensando no Bavi? Ou como é Copa do Nordeste, tiro curto, já tinha tido aquele empate na estreia, tinha que ir com força máxima? Olha bem, eu não achei absurdo, não. E nós estávamos conversando em off que é o seguinte, ele não poupou sua equipe titular para botar um sub-20 ou sub-23. Sim. Se nós formos recapitular, o Vitória foi campeão da Série B, ótimo, e todo mundo praticamente sabia que para uma Série A, o elenco precisava ser reformulado, trazer peças para melhorar a qualidade. E muitas dessas peças estão nesse jogo. Então não foi uma equipe mesclada por garotos, foi uma equipe que tem jogadores que foram contratados para brigar para serem titulares, não para meramente compor o elenco. Então, eu não achei absurdo, até porque ele sabe da importância do Bavi. Agora, existiram falhas, realmente, e tem um detalhe que eu, particularmente, que já defendi o Léo Condé pelos números que ele alcançou, porque o balizamento de um treinador não é gostar dele ou não, são os números, e ele foi campeão de uma Série B, de um campeonato de 38 rodadas. Mas ontem, na escalação, o Vitória ficou resumido a apenas 2 homens de meio campo, tá? Ele colocou 4 atacantes, que nenhum deles tem uma característica de armação, e ficou restrito a esses 2 jogadores, sendo que, além disso, tem um Dudu, que é um jogador extremamente voluntarioso, brigador, mas erra muitos passes. E o fundamento básico do futebol é o passe. Então o Vitória ficou sem ter aquele meio campo. Por que não? Eu estava conversando hoje pela manhã, um abraço para o nosso amigo Carlos Anunciação. O Fábio Soares, por exemplo, o número 10 que entrou, que eu não conhecia bem, e ele joga tanto pelos lados, pode jogar também centralizado. Sim. Por que não? Então, o que aconteceu? Ele começou com o Zé Hugo, pelo lado direito, inicialmente com o Eric Castilho, pelo lado esquerdo, e Foi o Dantas? Matheus Gonçalves indo por meio. Depois ele fez a mudança, ou seja, eram 4 jogadores atacantes que não têm característica de armação. Agora, as falhas individuais foram determinantes, né? O goleiro realmente falhou, aquele primeiro gol, a bola na mão dele, no segundo gol ele saiu vendido e a zaga também falhou, não foi só ele falhou na saída totalmente equivocada, mas os zagueiros também permitiram que o jogador da Juazeirense subisse e fizesse o gol. Então, são fatores a serem analisados, principalmente porque o Vitória contratou, se não me engano, 15 a 16 atletas, né, nessa altura, e hoje a equipe titular do Vitória ainda é praticamente a base da equipe que foi campeã da Série B. E esses jogadores, até então, não demonstraram capacidade, ou o treinador, não sei, aí é uma coisa muito dele, pessoal, para inserir. Hoje, da equipe titular, você tem o Alejandro, o PK e o Vinícius, né, o volante. O Vinícius que... Não, é Vinícius, William Oliveira. Oliveira. O resto é a base da equipe que foi campeã da Série B. Então, tudo isso é muito preocupante, pensando no futuro, né, que é a principal competição, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é para ser pensado, analisado, porque vem jogos agora decisivos, o Bavi é uma decisão, nós já levantamos aqui essa questão, ele pode, se não vencer, pode ficar fora
dos 4, faltando apenas 2 rodadas, e principalmente visando o futuro. A Copa do Nordeste ele está fora dos 4, ou seja, até então, essas contratações não deram o resultado esperado. É precipitado? Não. É prudente nós termos um pouco de paciência, mas tem limite. E os resultados é que balizam isso aí. E até então, o Vitória não vem tendo um desempenho satisfatório para dar essa tranquilidade ao seu torcedor. Acho que o intuito era dar ritmo a esses atletas, né? Tipo o Zapata, o próprio Caio Vinícius. E dar, sim, um ponto de treinamento diferente para aquela equipe considerada titular. A gente estava falando antes aqui, né? A gente estava falando, o fato é o Bahia jogar hoje, amanhã é aquele chamado regenerativo, né? Então já perde a sexta-feira e vai ter só o sábado para um treinamento no domingo contra enfrentar o Vitória. Já o Vitória ficou. Essa equipe viajou de ônibus, então você perde ali praticamente por volta de 16 horas de estrada. Sim. Seria o desgaste da equipe principal, né, de logística, de não ter ido, digamos assim, para Petrolina, de avião, um tempo mais curto, e faz com que o Condé tenha os seus jogadores de forma mais enxuta para a competição. Bora ver como é que vai ser o lado físico em campo. A que ponto que vai influenciar isso aí para Bahia e Vitória. Eu acho que ele agiu certo também. Acho que ele poupou acertadamente. O resultado de 2-0 é que faz com que a sua pergunta tenha peso, né? Mas o lance é que a escalação que ele fez, você não tem um homem de criação no meio campo. Quando você não tem um homem de criação no meio campo, ele empurrou muitas vezes 4 atacantes para tirar a sobra, né? Pesar a linha defensiva da Juazeirense, mas você fica com muita bola longa. Os jogadores jogam longe um dos outros. Então a margem de erro de passe aumenta. E o Vitória viveu disso, na expectativa de algum enfrentamento 1 para 1 que conseguisse levar vantagem e finalizasse, existiu alguns. E a chegada dos volantes, né, para finalizar de média distância, que também aconteceu. E o Vitória poderia ter tido até melhor sorte. Mas não vamos tirar o mérito da Juazeirense. A Juazeirense teve a estratégia de ter, em determinado momento, o controle do jogo, muita velocidade na transição. O seu meia, número 10, o Bruno, um jogador de qualidade, né? Se o Vitória tivesse um jogador daquele no jogo de ontem, ajudaria bastante. E depois que ele fez 2-0, o goleiro, para mim, falhou nos 2 gols, o segundo envolvendo a defesa também. É natural que a Juazeirense voltasse no segundo tempo, com suas linhas mais baixas, explorando os contra-ataques. E o Vitória, que é maior, né? Que tem uma responsabilidade maior com a conquista do campeonato, naturalmente ele vai tentar pressionar e quase chega. Mas sai com uma derrota que foi justa, porque os 2 gols foram legais. Mas não foi uma partida desastrosa. Mas quanto à qualidade desses atletas, né, contratados para fazer o elenco de 2023 crescer, subir de patamar, não fez. Ele engordou o elenco, que é mais uniforme, que vai ajudar mais, está mais forte do que no passado. Mas o elenco não subiu de qualidade, não. Ele manteve a qualidade, dentro da minha avaliação. Eu concordo com vocês. Acho que foi certo ter levado um time bem modificado para essa partida em Juazeiro. O desgaste é muito grande, a viagem é complicada. Mas eu fiquei, desde o momento que saiu a escalação, não estou falando isso como engenheiro de obra pronta, sem entender por que não levar o Muriel. Por que poupar até o goleiro nessa situação? Porque o Maicon Cleiton, a gente jogou sabe, pouco, o Muriel, é um jogador né? mais jovem, é um jogador que ainda não tinha experiência no time. Eu achei arriscado até para o goleiro. Mas o Muriel, ele jogou pouco. Então não é alguém que está cansado, estressado do jogo. Ah, você está concordando. Estou concordando na questão do Muriel. Eu também concordo. Sim, é porque ele falou que ele jogou pouco. Até porque depois os 2 gols passam pelo Maicon. E o garoto que entrou, o Renato, que é um meia, ele entrou bem no jogo. Ele fez umas 2 ou 3 jogadas que ele mostrou personalidade, mostrou um bom potencial. Depois errou 1 ou 2 que está no pacote ali, porque o adversário está com a linha muito baixa, ele deixa poucos espaços. Mas eu acho que o Condé poderia ter já voltado no intervalo do jogo com um meia para... Bota o garoto para jogar, que ele está suportado por outros. Ele não está num time de garotos. Exatamente. Ele está num time estruturado e ele mostra que tem qualidade. Ainda nessa linha, já falando sobre o Bavi de domingo, antes da gente virar a chave para o Esquadrão, a expectativa de parte da torcida, por tudo que tem sido conversado, ainda é de que seja o Muriel o goleiro para o Clássico de fato. Vocês acham que o Vitória perde muito com a ausência do Arcanjo para essa partida ou o Muriel tem dado conta do recado aí, na opinião de vocês? Olha, até então o Muriel não tem comprometido, não, sabe? Lógico que o Lucas Arcanjo vinha numa fase excepcional, né? Mas, pelo que ele tem demonstrado até agora, não é para causar esse temor. Lógico que o torcedor preferia o seu titular, porque vinha ao longo do tempo
com grandes atuações. Mas o Muriel até então não tem comprometido, não. Eu acho que a questão de goleiro, até muitas vezes, quando se dá uma descansada no elenco, geralmente o goleiro joga porque falam de manter o ritmo do goleiro, né? Então eu penso por esse lado do que vocês estavam falando do Muriel ter viajado. Eu acho que caberia, seria bom para o próprio Muriel até ter pego os 90 minutos de ontem, diante da equipe da Juazeirense. Para manter o ritmo. E manter esse ritmo, né? Manter esse ritmo, ter até mais minutagem para o jogo contra a equipe do Bahia. Eu acho inicialmente que não muda muito, né? Em termos de característica dos dois, embora o Lucas vivia assim o seu melhor momento. Talvez o torcedor do Vitória ele sinta mais confiança no Arcanjo hoje. Lei do ex para goleiro, Puco? Não tomar gol. Se fosse goleiro que fizesse gol, alguma coisa, mas não é. Lei do ex para goleiro não tomar, pegar um pênalti e não tomar gol. Né? É essa daí. Eu acho que o Arcanjo está um pouco acima do Muriel, nesse momento, né? Pode ser que o Muriel cresça até não ceda nunca mais a posição para Arcanjo. O futebol acontece essas coisas. Mas que o Lucas Arcanjo atingiu um nível que ajudou muito o Vitória em 2023 e é um goleiro de muita segurança, feito na casa, né, com a escola e a própria tradição que o Vitória tem. Mas o Muriel é um bom goleiro também e a sequência de jogos vai dar um nível de performance melhor para ele.